vida é um engano. Vamos lá para o versículo 4. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor, em algumas traduções dizem, e o meu humor se tornou sequidão de estilo. E eu acho interessante, a tua mão pesava sobre mim não é o efeito de Deus amassando uma pessoa assim, não. Mas é o juízo de Deus, a sensação de juízo. Eu não sei se você, depois de crente, já cometeu algum deslize. Não precisa ser na área sexual, não, gente, porque a gente sempre leva isso para pensar nessa. Não é. Eu estou falando de erros naturais, de ter pecado, brigar com a mãe, estar assim, fazendo as besteiras. A sensação que vem de imediato é um peso nas costas. A tua mão pesava sobre mim, uma sensação de peso, de juízo. E a Bíblia diz aqui, e o meu vigor, em algumas traduções dizem, o meu vigor se tornou seco. Uma pessoa opaca, seca, sem vida. Isso o que o pecado traz. A rebelião, errar o alvo. Essas coisas nos traz secura. Eu achei muito interessante, eu fiquei pensando, muito interessante isso. Aí vem o versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui não diz que Deus ficou, vou ver se eu perdoo, deixa eu ver, de acordo com os meus estatutos, eu acho que você merece pecado só mês que vem, ou merece perdão só mês que vem. Deus não disse isso, aqui não está escrito isso. A Bíblia diz, e eu achei interessante, que ele, por segurar o pecado, não confessar, ficar com aquilo para ele sofreu. Até o ponto que aquilo pesou tanto sobre ele que ele disse, eu vou confessar meu pecado. E quando confessou, a Bíblia diz que ele perdoou. E aí volta para o versículo 1. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado e a iniquidade coberta. Por que eu contei aquela história toda de Deus e a Trindade? Porque no pecado o homem ficou distante de Deus. Amém? Com o sacrifício de Jesus, hoje a gente adquire perdão dos pecados somente ao confessar. E aquela presença de perfeita harmonia e vida volta. Ou seja, essa sensação de peso, essa sensação de pecado não mais nos pertence. Diga para o vizinho, isso não te pertence mais. Não te pertence mais. Esse peso não te pertence mais. Uma vez que você confessou a Cristo, uma vez que você pediu perdão pelos seus pecados, uma vez que você errou, mas voltou para o trilho certo, isso não te pertence mais. A Bíblia não diz que Deus fica rasgando de você, brincando com sua cara, dizendo, eu vou ver se me perdoa. A Bíblia diz isso não. Confessei o meu pecado e ele me perdoou. Amém. Vamos ver aqui no versículo 6. Sendo assim, aí eu achei massa também, todo homem piedoso, em outra tradução lá em casa diz, e todo homem santo te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. E aí no mesmo versículo diz assim, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Existem duas tangentes que você pode levar nesse versículo. Uma delas é que todo homem santo não vai esperar ficar com aquele peso todo para falar com Deus. E quando as águas vierem, não vai cobrir. Amém? Uma tangente que a gente pode levar é essa. Que o homem santo, ele busca Deus enquanto se pode encontrar. E quando as águas vierem, não vai cobrir. Existe uma outra gente que é o quê? Todo homem santo, quando comete um erro, busca a Deus enquanto pode encontrar. E aí, quando as consequências vierem, também não vai matar ele afogado. Cada um coloca de acordo com aquilo que cabe na vida. Eu me identifiquei com um homem santo que não precisa pecar, que busca a Deus enquanto pode. Porque uma coisa eu falo a vocês, e a mim também. Quando a gente busca a Deus continuamente, vive uma vida de santidade e rendição, o pecado ele não tem tanto peso, assim, tanta tentação sobre nós, não. A gente vive bem sem pecado. Até porque, depois do novo nascimento, a nossa natureza interior foi transformada. Qual é a diferença da gente hoje para a gente antes? Antes, a nossa natureza de pecado não nos deixava cometer acertos. Por isso que lá em Romanos, Paulo diz assim, aonde a lei se revela o pecado. Porque Deus dizia assim, não coma da maçã. Vou dar um exemplo.
gente mudou por dentro. Ou a gente faz porque quer, ou faz porque foi enganado, ou faz por causa de pressão de Satanás, que em nome de Jesus ele sai, então não tem justificativa. Em Romanos 1, Paulo inicia já dando um lapada no povo. Ele diz assim: desculpável o homem que diz que não crê em Deus, porque até a natureza evidencia que existe um Deus. E aí fala das obras da carne, coisas tipo, a mulher deixou de ter práticas normais com o homem para ficar entre práticas de mulher com mulher, e Paulo vai falando de todas as práticas imundas que o mundo tem. Então a nossa natureza interior, agora a natureza de Deus não nos permite mais. A gente diz: não quero, eu não quero. Eu posso fazer, mas eu não quero pecar. Eu não me sinto bem fazendo isso mais. É muito esquisito gente que tem uma tendência tão forte para pecar, porque o novo nascimento nos dá nojo. A não ser que você tenha abafado tanto o Espírito de Deus aí dentro, com tantas coisas mundanas na sua cabeça, renovando a mente só no que não presta, que as coisas do diabo ficam muito maiores que as coisas de Deus. Mas a nossa natureza não nos permite andar no engano, em rebelião, errando o alvo constantemente. Errar o alvo é uma coisa que é uma vez na vida, sim. Não é uma constante vida de atirando em tudo quanto é canto. Você tem um alvo. Amém? A nossa vida é assim. Nós temos um alvo. E é lá que a gente quer chegar. Errar o alvo não é uma opção nossa. Hoje eu vou errar. Pum, não é assim. É uma coisa que te pegou de surpresa. Amém? Então o peso do pecado fazia isso. Vamos lá. Versículo 7. E aí ele dá uma parada nessa linha de raciocínio e diz: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Em outras traduções diz: tu me preservas da angústia. E aí eu achei interessante ele ter colocado essa frase dentro desse contexto, porque não existe nada pior do que estar em meio ao pecado. Você fica tribulado, angustiado e triste. Versículo 8. Aí novamente ele dá uma parada, e não é mais o salmista falando com Deus, agora é Deus falando com a gente. Deus diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, eu parei aí. Eu disse: quer dizer que não é conselho de alguém que me vê passar na esquina, é sobre as minhas vistas que ele diz. Existe uma outra tradução que diz assim: com os olhos postos em você eu te darei os meus conselhos. Ou seja, é conselho de quem te conhece da barriga até hoje. É conselho de quem te conhece como na palma da mão. Ele sabe os sonhos que ele tem para você, sabe quais são os propósitos dele. Ele diz: eu vou te instruir no caminho que você deve seguir, com os olhos postos em você. Amém? Deus nos guia a uma vida correta. Não é uma coisa que a gente faz só. Amém? Vamos seguir. E aí, versículo 9. Esse é que é o mais massa que eu achei. Não sejais como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. E aí eu imaginei aqueles cavalos que precisa aqueles para poder frear. Pra cá! E pá! Dá uma chicotada nele, na mula, né? Vai, cavalo! Grita! Deus disse: não seja como um cavalo, não seja como uma mula sem entendimento, burro, que precisa apanhar para aprender, que precisa levar açoite para andar, que precisa de cabresto para puxar, porque não sabe andar normal. De outra forma, não obedece. Se não seja na lapada, não obedece. A Bíblia diz que gente assim é sem entendimento. Burra, diga para o seu vizinho: burro. Mas não é chamada de burro, não, é burro. Gente que precisa estar na lapada para andar. Gente que precisa estar com cabresto, vem pra cá, desgovernado, que não sabe onde vai, o que faz, onde vem, gente desgovernada. Não seja como um cavalo ou como uma mula que precisa de cabresto. Tenha entendimento do que faz. Tenha entendimento para onde vai. Você tem um alvo. Diga para o seu vizinho: você tem um alvo. Meu alvo. Você tem um alvo.
Não seja desgovernado, rebelioso. Você tem um alvo. Você não precisa de cabresto. Deus não trabalha desse jeito com a gente, não, querido. E a primeira coisa que ele diz, não seja assim, não. Como uma mula, um jumento, um cavalo. Precisa ter alguém em cima todo o tempo, cavalgando em cima, porque senão o cavalo não sai. Rumo lá fora. Não seja como um jumento. Não seja como um mula. Tenha entendimento. E a primeira coisa, o pecado, ele torna a gente desgovernado. O pecado não tem freio. Não tem freio. Começa em pequenos raposinhos. E eu falei essa semana lá na rádio. Eu disse, gente mata gente, não é da noite pro dia, não. Gente mata gente por causa de uma raiva assim, vai ficando assim, vai ficando assim, até ficar assim, não aguentar. E se a gente não corta, a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a nossa ira. Se a gente não quebra isso, vai crescendo até quando você vem curva assim. Eu conheci gente assim, que não podia ver ela com gostei de você. Dá um murro. Desgovernado. Diga pro seu vizinho, isso não nos cabe. Você é filho de Deus. Ande na prática da justiça. Não é difícil andar na prática da justiça para quem tem uma natureza renovada. Amém? Aí versículo 10. Um conselho de Deus. Deus faz um paralelo. Ele nos dá agora um paralelo. Interessante também. Ele diz assim, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ele dá um paralelo, ele está conversando. Ele diz assim, olha, eu estou te dando os meus conselhos. Eu vou te instruir no caminho que tu deves seguir. Sobre as minhas vistas eu vou te aconselhar. Não seja como um burro, não, que sai desgovernado, que precisa de cabresto. Muito sofrimento vai ter o ímpio, mas o justo terá misericórdia. Deus já vai dando 2 conselhos num jeito só. 2 conselhos o Senhor já nos deu, dentro desse salmo. Não seja como um jumento, que precisa de cabresto. E olha, tem entendimento. O ímpio, ele sofre, mas o justo, ele tem misericórdia de Deus. É um comparativo de o que você quiser. Aí algumas pessoas já me perguntaram, eu já vi alguns questionamentos que não mudam. Você sai das cidades e a coisa é a mesma. Diz assim, Fernanda, mas se Deus é tão poderoso, se a Trindade é tão poderosa e harmoniosa como a Bíblia diz ser, e se essas coisas são tão incríveis assim, que Deus é tão poderoso, se a glória é tão maravilhosa e tão poderosa, por que Deus não aniquilou o pecado? De uma vez por todas. Por que Deus, quando Satanás foi lá, Lúcifer se rebelou contra Deus, por que Deus não pegou Satanás, amarrou ele todo dentro de um saco e deixou lá vagando? Por que Deus não acabou com ele logo de uma vez? Por que a gente teve que pecar, morrer, sofrer, para Deus enviar Jesus para poder... Nem aquela coisa toda. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus, ele não criou robôs. Claro, né? Nós não somos robôs. Nós temos mente, nós temos vontade, nós temos livre-arbítrio. Deus não criou jumento. Ele criou ser como ele. Deus criou seres como ele. A Bíblia diz que nós estamos com Deus hoje nas regiões celestiais reinando em Cristo Jesus. Então nós não somos o pior da barata, o fedor do cachorro, nós somos raça eleita. Amém. Certo? Se Deus aniquilasse com Satanás de uma vez, ele estaria sendo injusto e ele não pode. Oxê, por quê? Porque ele estaria escondendo de mim e de você uma realidade que poderia ser uma opção que alguns têm. Tem gente que escolheu ir para o inferno. Por que Deus pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Deus não estava escondendo de Adão as escolhas que ele poderia tomar. Sempre Deus nos dá um conselho. Diante de você tem a vida e a morte. Escolhe